Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Eu vou deixar esse texto como base, mas depois a gente vai caminhando na história aí. Mateus 26, a partir do versículo 30 até o 36. E o tema da nossa devocional nesta manhã é esse: é hora de voltar. Glória a Deus. É hora de voltar. Grave isso, é hora de voltar. E diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que diz: e cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vocês essa noite hão de se escandalizar de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Disse-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, Pedro. E respondeu Pedro: ainda que me seja necessário morrer por ti, não te negarei, Senhor. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali mais à frente orar. Até aqui. O texto é bem longo e eu vou pontuar algumas coisas daqui para frente. Jesus chegou no Getsêmani e deixou os 9 ali para orar. Eles iam passar a noite ali, e chamou Pedro, Tiago e João para ir um pouco mais adiante com ele. Não foi sozinho. E seguindo o texto, Jesus foi orar, porque ele naquele momento seria entregue para ser crucificado. O texto vai dizer que Jesus foi tomado de uma angústia profunda. Ele ficou profundamente angustiado, entristecido e queria fazer aquele momento de oração. E é a oração lá na frente que Jesus vai dizer: Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava angustiado, ele queria que fosse realizada a vontade do Senhor, mas ele sabia a dor que esperava. Então Jesus foi com esses 3 e deixou os 3 orando e se afastou um pouquinho. E quando Jesus, depois de 1 hora, voltou, eles estavam cochilando, já dormindo. E Jesus falou: mas acordem, vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora? Vamos orar, o momento é chegado. O inimigo está chegando. Eu serei entregue. Orem comigo, eu estou angustiado. Me ajuda aqui a aliviar essa angústia, buscando a Deus. E Jesus vai orar novamente. E depois de 1 hora ele volta e encontra eles dormindo novamente. Jesus faz a mesma oração e desperta eles da mesma maneira. Na terceira vez que Jesus faz isso, ele volta e fala: bem, vamos juntar os outros. Podem dormir, podem descansar, porque o traidor está chegando. Então, seguindo esse texto um pouco mais adiante, nós vamos ver que alguns acontecimentos muito importantes foram discorrendo aqui, e aqueles homens estavam tão focados em proteger e cuidar de Jesus, mas ao mesmo tempo eles estavam cansados da caminhada, estavam cochilando, dormindo na fé. E eu quero que, em nome de Jesus, você, com essa leitura, vai se identificando. Porque se você está aqui essa manhã ouvindo a palavra do Senhor nessa passagem, é porque Ele quer falar com você. Então esteja com o seu coração sensível. A palavra nos orienta que, se nós ouvirmos a voz do Senhor, o que o Espírito diz à igreja, nós devemos abrir o nosso coração e ser receptivo à palavra do Senhor. Algumas coisas aconteceram, meus irmãos, e nós estamos aqui diante de um texto onde esses homens estavam aqui há 3 anos sendo ministrados pelo Senhor.
Esses homens estavam aqui já depois de ter visto tantos milagres, da multiplicação dos pães, dos peixes, da água em vinho. Esses homens presenciaram Lázaro sendo ressuscitado e outros quantos no caminho foram ressuscitados, conforme diz a palavra. Esses homens experimentaram do cuidado do Senhor, do suprimento do Senhor durante 3 anos, foram evangelizados, foram preparados, e aqui estão eles, sem sequer se movendo a orar com o Senhor. Estavam cansados, e às vezes na nossa vida a gente se sente assim, cansado, mas o cansaço deles aqui era físico e eles não estavam entendendo o que Jesus estava explicando. Pedro, Tiago e João, que tinha uma proximidade maior com Jesus, não ficaram ali para orar com o Senhor, adormeceram. E na sequência chega Judas com alguns soldados, com algumas pessoas que viram Jesus operando milagres. O texto vai dizer que eles chegam com ferramentas, facões, enxadas, querendo pegar Jesus, querendo matá-lo. E Pedro, já querendo defender Jesus ali de uma maneira carnal, tira a sua espada ali, tira a orelha do soldado. Jesus, calma, para com isso, Pedro, não é assim. Será que nesse período todo que a gente caminhou junto, você não entendeu? E Jesus opera um milagre que coloca a orelha de volta ali no soldado Malcolm e ele fica são na hora, mas aquele povo está tomado de tanta raiva, querendo pegar Jesus, querendo prender Jesus e matá-lo. Eles nem sequer dão crédito a esse milagre. Eles estão com seus ouvidos, os seus olhos fechados, mas a realidade é que o Senhor Jesus é levado. E algo acontece aqui muito interessante. Todos os discípulos, conforme Jesus falou no texto, fugiram com medo. Todos fugiram com medo. E levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, Caifás. Ele morava numa casa grande. E enquanto eles estavam levando Jesus e trazendo falsas testemunhas para acusá-lo, para pegá-lo de alguma forma e ter um motivo para condená-lo, Pedro ia seguindo de longe, olhando aquela multidão. E quando eles param no pátio da casa do sumo sacerdote, eles acendem uma fogueira. E Pedro está um pouco afastado dessa fogueira, era noite fria. E Pedro vai encostando naquela fogueira e ele é reconhecido. Ele queria se aquecer um pouco, mas ele é reconhecido. E aí Pedro começa a negar Jesus. O texto vai nos dizer que algumas pessoas que serviam ali na casa do sumo sacerdote falam: não, você é um deles, você andava com ele. Pedro: não sou eu não, vocês estão enganados, não sou eu não. E sai para um outro lado, e lá é reconhecido também. E nessa noite, Pedro também nega Jesus, as 3 vezes, conforme a palavra do Senhor está dizendo. Mas eu quero dar um pulo aqui na história que a gente conhece. Lá na frente, vários evangelhos relatam, né, essa passagem, mas eu peguei especificamente aqui a parte que diz de João 21, a partir do versículo 3. Está nos dizendo aqui que após Jesus ser crucificado, Jesus foi morto, já tinha aparecido para eles. Mesmo assim, Pedro estava desanimado. Pedro estava com os apóstolos ali desviados da fé, porque eles estavam esperando o mover, o descer do Espírito, o dia de Pentecostes. Isso estava demorando. E o texto vai nos dizer que Pedro chega entre eles ali e fala: eu vou pescar. E Pedro, ele era um líder nato. E Pedro foi pescar e os discípulos falaram: não, Pedro, nós vamos com você. Nós vamos com você, vamos pescar. E o texto vai dizer que eles pescaram a noite inteira.
e não pegaram nada. De repente aparece um homem na praia. Interessante que esse homem, que era Jesus, ele dá um grito. Ele fala: filhos, vocês têm peixes aí? E eles não pegaram nada a noite inteira. Fala: não temos. Imagine que, né, já bravo porque pescaram a noite inteira, mais um pidão lá na areia que era um peixe. E aí Jesus fala: joguem do lado direito. Acho que vocês vão encontrar peixe. Joguem do lado direito. E eles obedecem e jogam a rede do lado direito. E a rede sai cheia de peixes. E aí João, como diz o texto, para e pensa: peraí, nós 12 aqui, rede, lado direito, peixes. Sobre a palavra dele, ele chega até Pedro e fala: Pedro, é o Senhor que está na areia. E Pedro, como sempre foi, ele põe a sua camisa, imagino eu, né, sua roupa lá que ele estava pescando, ele pula na água, não espera o barco chegar até lá não, ele pula na água e vai ao encontro do Senhor. E começa a conversar com o Senhor. E o Senhor fala: vem cá, olha que interessante, um cenário parecido. Aqui tem uma fogueira aqui de manhã, vamos nos aquecer. Ah, mas já tem peixe assado também, vamos comer. Já tem pão, vamos nos alimentar, vem cá. Enquanto isso, os 12 estavam chegando lá com 153 peixes grandes, como diz o texto. Ah, traga mais alguns peixes que a gente vai ficar um período aqui ceando. E é quando Jesus, depois de eles terem se alimentado, ele olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro já fica entristecido e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus diz para ele: apacenta o meu rebanho. Irmãos, engraçado que o mesmo cenário que Pedro negou a Jesus é parecido, porque ele está ali próximo a uma fogueira, se aquecendo, se alimentando. Só que dessa vez Jesus está restaurando a Pedro. Não tenho, Senhor. Estou desanimado, estou triste, estou sobrecarregado. Eu não tenho nada para te oferecer. E Jesus diz que tudo que você precisa é jogar a rede do lado direito. Amém. Porque em tudo você será suprido. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem o poder para realizar todas as coisas. E talvez você tenha se identificado em alguma parte dessa história da vida de Pedro, de uma maneira intensa, como ele viveu o Evangelho. Mas esse texto nos mostrou que Pedro também fraquejou. Ele fraquejou na fé. Ele negou a Jesus. Engraçado que talvez se nós fôssemos chamar os 12 lá, chegava na areia: ô seus desviados, vem pra cá pra areia, vocês têm alguma coisa aí, algum peixe? Ô seus fujões, vocês que ficaram com medo. Com Jesus a caminhada é diferente, irmãos. Com Jesus a caminhada é diferente. Jesus não fica apontando os nossos erros. Jesus nos chama para cear ao lado dele. Jesus nos chama para perto. Vem cá, o que você precisa eu tenho aqui, já está pronto. O banquete está pronto, venha, se sirva. Quando Jesus pergunta se eles têm alguma coisa, é óbvio que Jesus sabe que eles não tinham. Mas sabia que o que eles queriam já estava pronto com o Senhor.
E às vezes o que Deus quer ouvir de nós é um coração quebrantado, um coração contrito, é um coração devoto, voltado ao Senhor, um coração verdadeiro, como diz a sua palavra. E como diz o tema da nossa igreja nesse ano, que está lá em Gálatas 5:22, pode ser que Jesus está olhando para você nessa manhã e dizendo: filhinho, jogue a rede do Espírito. Filhinho, jogue a rede do amor. Ô filhinho, joga a rede da alegria. Filho, tá difícil? Joga a rede da paz. Ô filho, joga a rede da longanimidade. Joga a rede da benignidade. Joga a rede da bondade. Filho, os dias estão difíceis, mas jogue a rede da fidelidade. Filho, jogue a rede da mansidão. Jogue a rede do domínio próprio. Porque se nós jogarmos essas redes, elas com certeza voltarão cheias de amor, de alegria, de longanimidade, de bondade, de paz, de domínio próprio no Espírito Santo de Deus. Amém. O texto continua nos dizendo que nós que vivemos no Espírito devemos também caminhar em Espírito. E quando a gente caminha em Espírito, irmãos, as coisas desse mundo, elas nos afetam tanto. Sabe por quê? Porque a gente desfruta da paz que excede o entendimento humano. Nós estamos guardados em Jesus. Amém. E a sua palavra nos diz que todas as coisas nós podemos no Senhor que nos fortalece. A nossa força, as nossas conquistas não vem pelo nosso intelecto, não vem pela nossa agilidade de fazer as coisas, pelas nossas aptidões, não. Tudo que temos vem e é do Senhor. Amém. Glória a Deus. Assim como Pedro experimentou, meus irmãos, essa tão grande bênção de ser restaurado por Jesus, eu quero dizer para você que esse mesmo Pedro, lá em Atos 2, assim que aconteceu o Pentecostes, ele era o pregador, e 3.000 almas se renderam ao Senhor. A ótica de Jesus sobre nós é diferente, irmão. Lá em Atos 3, um coxo é curado. Quem é o pregador, irmãos? Pedro. Em Atos 4 também, o pregador também é Pedro. Sabe o que acontece? 5.000 almas se rendem ao Senhor. Irmãos, lá em Atos 5, os discípulos eles são interrogados. Sabe quem é o pregador? É Pedro. Em Atos 6, meus irmãos, a igreja tem vários problemas. Quem é o pregador? É Pedro. Em Atos 12, irmãos, os apóstolos são presos. E o pregador lá também era Pedro. E a gente vê nesses relatos aqui da história de Pedro, que com Jesus é diferente. Aquele que negava, agora é pregador. Aqueles que correram, agora estão doando e dando a sua vida em prol do reino. Isso nos mostra também que nós temos altos e baixos, e o Senhor sabe disso. Mas, irmãos, a coisa mais linda é que Jesus não desiste de nós. Amém. Glória a Deus. Jesus não desistiu de você. Talvez você, pela sua fraqueza, você deixou de congregar. Talvez pela sua fraqueza você deixou de orar.
Talvez pela sua fraqueza nós deixamos de jejuar. Talvez pela nossa fraqueza nós deixamos de buscar comunhão com os santos. Para Jesus, esse é o tempo oportuno para você. Essa é a hora de voltar. Esse é o momento. Eu tenho certeza, irmãos, que assim como Deus usou a vida de Pedro e dos apóstolos, com todo esse histórico, e usou poderosamente, Ele tem o mesmo poder para usar cada um de nós no seu reino, poderosamente. E como eu iniciei, é hora de voltar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu sei que quando a gente canta é mais fácil gravar a mensagem da música. Talvez você não vai entender muito bem ou guardar muito bem tudo isso. Mas eu quero que você guarde o seguinte: é hora de voltar. É o que Jesus te trouxe para te dizer essa manhã. Meu amado, meu filhinho, minha filhinha, é hora de voltar. Deus, os nossos corações se abrem, Deus, ao Senhor nessa manhã. A nossa gratidão ao Senhor por chegarmos todos aqui em paz, guardados pelo Senhor. A nossa gratidão ao Senhor, Pai, por podermos desfrutar desse tempo aqui, da Tua Palavra, desse tempo, ó Deus, de sentir o Senhor nos restaurando, desse tempo, ó Deus, de assim como o Senhor fez com os apóstolos do Senhor, nos encorajando, nos trazendo de volta ao nosso ministério que o Senhor tem nos confiado, nos trazendo de volta, ó Deus, a comunhão contigo, restaurando a nossa comunhão com o Senhor, restaurando a nossa comunhão com a tua amada igreja, com a nossa família, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui conosco, que é real. Obrigado, Senhor, porque tudo que precisamos está em Ti e o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja se reúne aqui em Teu nome e o Senhor é presente aqui conosco. Pai, abençoa o nosso dia, que possamos desfrutar esse dia com o Senhor, meu Pai, e possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor de bênção na vida dos nossos irmãos. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós queremos voltar à comunhão contigo. Nós queremos nessa manhã, ó Deus, caminhar juntos. Eu sei que nós viemos, ó Deus, de um período difícil de pandemia, onde tantas coisas mudaram, ó Deus, nossa maneira de se comportar, de se vestir, de caminhar, de pensar, mudou. E talvez, ó Deus, essas mudanças que aconteceram no mundo, nós deixamos de praticar o fruto do Teu Espírito. Nós ficamos com um pouco de domínio próprio, com pouca fé, com pouco amor, com pouca alegria, com pouca longanimidade, com pouca bondade. Deus, nos traz de volta ao centro da vontade do Senhor, onde tudo isso, ó Pai, é consequência do nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos restaura, Deus. Nos restaura em Ti, Senhor. Queremos caminhar juntos como igreja do Senhor. E nós oramos a Ti, ó Pai, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você. Eu sei que a gente já está começando a suar, né? Alguns estão no sol. Mas pega na mão do teu irmão aí. Queridos, é assim que nós vamos caminhar, juntos, de mãos dadas, servindo ao Senhor, mas também servindo uns aos outros, caminhando em unidade, na presença do nosso Deus, e crendo que juntos nós somos fortes no Senhor. O Todo-Poderoso pode te abençoar, pode te sustentar, e quando você estiver caindo, querido Deus que está segurando a sua mão,
fazer você seguir adiante, porque nós somos a igreja de Cristo. Ele é o nosso sumo pastor e é Ele que nós seguimos. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem do amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar no amor que Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem do amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos Talvez você não percebeu, mas irmãos que dividem o pão são irmãos que doam lugar no seu carro para trazer outros irmãos que estão sem carro para cá. Deus te abençoou, te deu um carro e hoje você teve a oportunidade de compartilhar com alguém. Hoje você teve a oportunidade de compartilhar a carona com alguém que normalmente você não tem relacionamento na igreja. Você nem percebeu, mas você já está em comunhão, servindo, dividindo aquilo que Deus te confiou. A igreja do Senhor é assim. Lá em Atos, eles tinham tudo em comum. Quem tinha muitas fazendas ou quem ganhava bem, dividia o salário deles. Sabe para quê? Para que aqueles que não tinham fossem supridos. Meus irmãos, Deus está operando entre nós. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem dito às igrejas.